Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan a visita do prefeito Orlando Morando de São Bernardo do Campo. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite para que a gente possa compartilhar e ampliar as preocupações. Vocês já têm feito isso, a Jovem Pan tem cumprido um papel importante, mas toda a informação é o que nós temos agora para oferecer para a população que precisa da informação verdadeira até para poder colaborar nesse momento difícil que já estamos entrando e que infelizmente deve piorar. Agora, prefeito, antes de nós conversarmos mesmo, nós vamos ver um vídeo que chama muita atenção nesse final de semana, um vídeo seu em que o senhor estava muito irritado com essa situação, com a forma como o governo, o setor público como um todo vem lidando com a questão da pandemia. Vamos conferir então. Daqui pra frente, eu não vou mais ser tolerante, seja com o governo do estado, seja com o governo federal. Porque quando a bomba estourar, vai estourar no colo dos prefeitos. Porque quem tá aqui de frente com a população somos nós. Não é à toa que eu tô toda noite vindo aqui, porque eu tô preocupado. Tá aí, eu falei ontem que o problema poderia acontecer. Hoje, nós temos um infectado na nossa cidade. E eu não quero ver gente morrendo em São Bernardo do Campo. Eu não quero ver gente morrendo em lugar nenhum. E agora já é um segundo caso, que a esposa do primeiro infectado, não é, que ele esteve no exterior, né, visitou a Itália, retornou ao Brasil no dia 9 de março, depois começou a ter todos os sintomas e agora foi confirmado que a esposa também está doente. Então são dois casos. Agora, nesse mesmo vídeo, o senhor falava que tinha disponibilizado um hospital em São Bernardo e não tinha tido retorno do governo federal, ainda não teve? Denise, até agora não tivemos. Desde quando surgiu o problema, na quinta-feira passada, eu comuniquei ao governador que eu tenho um hospital que eu vou inaugurar em maio, dentro de um padrão normal, que vai ser o novo pronto-socorro da cidade. É um hospital com 250 novos leitos, que vai substituir o atual com 107. Em surgindo esta crise, daria para mim manter o hospital velho, que está funcionando hoje, e transformar, se o governo federal e estadual assim entender, este hospital novo de 250 leitos em um hospital de crise para atender pacientes contaminados exclusivamente do coronavírus. Porém, para transformar este hospital em um atendimento para o coronavírus, eu não tenho isso no meu orçamento. O governo federal precisa ajudar e daria para ser um hospital UTI. Depois do episódio, nós fomos nos informar o que a população infectada, principalmente idosa, vai precisar são de leitos de UTI. Até porque o paciente que não estiver na UTI, ele pode se recuperar em casa. Então, a minha intenção é ajudar a São Paulo e ao Brasil, disponibilizando um equipamento que é da cidade, que eu construí, para poder ajudar. Agora, não houve eco. Eu vi as entrevistas, mas de efeito prático, no momento de crise, você tem que ter atitude, não tem que ter discurso. Tem que ter atitude. E qual é a atitude que eu espero do governo federal, do ministro Mandetta e do presidente Jair Bolsonaro? O que os Estados Unidos está fazendo, já que ele foi lá, esteve com o Trump, gosta das medidas do Trump, faça igual. Disponibilize recurso para os municípios que podem transformar leitos, no meu caso é um hospital zero, eles já viram um hospital específico. Só precisaria do equipamento. Eu preciso do equipamento, o prédio está pronto. Eu estou agora na fase de licitação para comprar equipamento, eu ia entregar esse hospital em maio. Agora, surgiu a crise, é possível, se o governo quiser, ele pode dispensar licitações, ele pode agilizar o processo e eu estou fazendo a parte que o outro não tem. Eu tenho um hospital que ele pode inaugurar rapidamente. Agora, a gente fica ouvindo esse monte de coletiva e na prática o que tem? Porque ninguém tem coragem de falar a verdade. Essa coisa que vão arrumar novos leitos de UTI, isso é mentira. Estou afirmando aqui na Jovem Pan. Vão pegar leitos de UTI já existente, que não está sobrando em lugar nenhum. Eu desafio qualquer gestor público de saúde vir aqui e falar: não, eu tenho leito vazio. Não tem leito vazio. Os leitos tem estão... carência de UTI tem na carência, rede pública, né? Falta leito de UTI. Então, se a gente quer combater, tratar e evitar que pessoas morram, nós temos que fazer adaptações para ter novos leitos de UTI. E é isso que eu estou querendo colaborar e fiquei realmente irritado, porque quando eu vejo
o presidente da República indo em protesto, descumprindo até a ordem, o pedido do ministro da Saúde, pô, parece que nós estamos num país sem regra, um país sem liderança. Ou eles estão achando, o que nós temos de melhor do que a Europa para achar que nossa crise não pode virar do tamanho que está lá? Parece que se acredita um pouco na possibilidade de o clima ajudar o Brasil, mas é muito contar com a sorte, né? Não, é puramente contar com a sorte. Agora, a estrutura de saúde pública que tem a Espanha, que tem a França, que tem a Itália, é superior à nossa. Nós temos que ter a humildade de, neste momento difícil, reconhecer. Então, o que não dá para ficar acreditando é com esse discurso péssimo, horrível. Ontem, o presidente Bolsonaro eu não sou adversário do Bolsonaro, tá? Eu não tenho nenhum problema. Pelo contrário, torço e votei nele. Então eu estou assumindo aqui publicamente. Agora, ele precisa ter um papel mais de estadista. Por quê, Denise? Quando começar a morrer gente, quem vai enterrar são os prefeitos. Quando tiver os hospitais superlotados, é nas nossas cidades. Quando não couber mais paciente, é nas nossas UPAs. E o problema fica distante. Então, agora não é hora de fazer protesto. Agora é hora de ter foco, de ter atitude, de ter decisão. E olha, com todo respeito, eu duvido qual prefeito tem um hospital pronto para disponibilizar para o governo. Eu estou disponibilizando. E detalhe, se eles não quiserem, eu não preciso ser o gestor. Eu cedo esse hospital por tempo indeterminado para cuidar dos pacientes com coronavírus. Essa situação. É lógico. Em relação ao número de leitos de UTI, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, o país tem 14,8 mil leitos adulto e abriu licitação para contratar 2 mil novos leitos, abaixo dos 2.960 que a associação mesmo do setor julga necessários. Agora, como é que funciona em relação ao setor público quando o governo abre uma licitação? Ele obrigatoriamente teria que fazer isso? Como é que tipo de acordo que ele poderia fazer com a Prefeitura de São Bernardo? Denise, eu só vou reproduzir aqui o que acontece na prática. Um processo licitatório, do momento em que você toma atitude até você ter a contratação, nós estamos falando de 120 a 150 dias. Isso para você ter o contrato assinado. É o trâmite normal. Esse é o trâmite normal. Isso não é para ter o problema solucionado, é para você contratar a empresa ou a compra do equipamento para começar daí montar. Então, o governo tem prerrogativa de baixar um decreto de calamidade ou de emergência, eu digo isso o governo federal, e vale também para o governo estadual. E a partir disso, eles podem fazer as contratações em regime de excepcionalidade, pelo fato que nós estamos vivendo. Se não tivesse nenhuma epidemia ou pandemia, é óbvio que isso não poderia ser feito. Você teria problema com o Tribunal de Contas da União, com o Tribunal de Contas do Estado, com o próprio Ministério Público. A excepcionalidade permite que os governos façam isso. Então, se querem resolver o problema, é agora. Eles têm poder para isso. Então me pede, fala, prefeito, baixe o senhor um decreto de calamidade. Eu estou publicando hoje um decreto de emergência em São Bernardo. Isso não quer dizer que eu possa ainda fazer contratações especiais, até porque eu dependo de orçamento. E é óbvio que o orçamento maior quem tem é o Estado e é a União. Se você me perguntar, então por que você não faz isso, prefeito? Porque a prefeitura não tem recursos para transformar aquele hospital em um hospital inteiro UTI. Agora, o governo federal tem. Até porque ele vai receber mais recursos na área da saúde, vai destinar mais recursos exatamente para tratamento da doença. Exatamente. Então, ele pode abrir esta tomada, excepcionalizar a contratação e montar, Denise, eu afirmo, se o ministro Mandetta quiser hoje, segunda-feira, dia 16. Em 30 dias, o meu hospital inteiro de São Bernardo se transforma em 250 UTIs. Agora, tem que ter atitude. Agora, o que é pior? Eu estive o ano passado, não é uma crítica, é uma constatação, e o ministro Mandetta nos garantiu disponibilizar 25 milhões para este hospital. Pergunte quanto eu recebi depois de um ano. Nenhum centavo chegou à Prefeitura de São Bernardo. O governo do estado me disponibilizou 20 milhões que eu abri o processo de contratação. O governador Dória liberou. O ministro prometeu, aliás, eu tenho isso assinado por ele. Ele fez como se fosse uma prescrição médica, uma cartinha para que a época eu trouxesse. Está guardado. Agora, prefeito, quais as medidas que a cidade está tomando para conter o avanço da doença, já que é a única cidade do ABC que já registrou casos de coronavírus? São 2,
Mas a contenção geral, como é que vai ser feita? Suspendemos as aulas a partir de hoje e não tornamos mais obrigatória a presença de alunos do ensino fundamental e do ensino infantil. Eu atualizei agora, Denise, olha como a sociedade responde. 66% dos alunos já não compareceram hoje. Então, as aulas serão encerradas quinta-feira. Até quinta, as minhas escolas, as nossas creches, está funcionando. Sexta já não estará mais. Eu dei esse prazo de desmobilização para os pais que não têm com quem deixar os filhos, pai e mãe trabalham, pudesse organizar a sua vida familiar e ter com que deixar as crianças. Porém, hoje, segunda-feira, dia 16, 66% das crianças já não compareceram nas escolas. O estado de São Paulo todo vai fazer isso, né? Avisou a partir dessa semana, se tiver falta não tem problema, e a partir da semana que vem, aulas suspensas, né? Eu antecipei, o estado vai fechar só a partir do dia 23. Como eu já tinha reunião pedagógica na rede sexta-feira, nós antecipamos para quinta-feira, o último dia, a suspensão das aulas por tempo indeterminado. Todos os 410 ônibus que estão em concessão da prefeitura serão higienizados a cada final de linha. Prefeito, eu só queria retificar até uma informação que eu dei há pouco, né? E São Caetano do Sul também foi anunciado um caso ontem à noite, não tem ainda mais detalhes em relação a isso, mas a gente estava falando de procedimentos em relação ao Estado e vamos ouvir um pouquinho da coletiva. Eu queria que o senhor acompanhasse aqui comigo, da coletiva, o governador João Dória falando. Um exemplo e não o mau exemplo como fez. É lamentável, eu lamento como brasileiro, lamento também como governador de São Paulo, que o presidente do meu país não tenha a sensibilidade de uma hora tão difícil da vida, da saúde de milhões de brasileiros, tenha dado o pior exemplo. Eu espero que ele tenha humildade, bom senso e orientação para, a partir de agora, liderar corretamente o processo de atendimento à saúde pública no seu país e dar bons exemplos ao invés de dar maus exemplos. Próximo é o jornal Estado de São Paulo, jornalista Bruno Ribeiro. Bruno, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, já há alguma medida em estudo, em análise, alguma coisa sendo feita com relação ao transporte público, metrô e CPTM, assim como a Prefeitura já anunciou? E uma outra pergunta, o governo do Estado já chegou a suspender, cancelar ou rever cirurgias eletivas, exames na rede estadual? Já percebeu um aumento de demanda dos pronto-socorros dos municípios pressionando o sistema estadual? Como é que está o atendimento na prática? Bruno, vamos responder as duas, mas peço a gentileza que os seus colegas que sucedem você, por favor, se atenham a uma pergunta. Estou imaginando que todas elas serão cobertas aqui pela qualidade dos jornalistas que aqui estão. Transporte público. As medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo, que foram anunciadas aqui, nós teremos a partir de amanhã, dia 17, uma redução sensível na utilização do sistema de logística na capital de São Paulo, na região metropolitana, especialmente no metrô, nos trens e nos ônibus. E dada essa redução que haverá, nós vamos analisar se ela é suficiente ou não para manter seguro os terminais de embarque e desembarque e a utilização do transporte coletivo. Se necessário, reavaliaremos esta posição. Por enquanto, entendemos que a redução bastante sensível na utilização do transporte público pelas medidas que foram adotadas e anunciadas agora e que se praticam a partir de amanhã, serão suficientes para manter o transporte público em funcionamento. Mas quero deixar claro que essa medida poderá ser revista se necessário for. Em relação às cirurgias eletivas, eu peço ao Zé Henrique Guerra, secretário de Saúde, que possa responder. Seguinte, nós já suspendemos as cirurgias eletivas para que possamos ter uma folga nos serviços de saúde, no sentido de os profissionais, enfim, toda a estrutura de serviços de saúde colaborar na questão especificamente do coronavírus. Outra questão que está envolvida nisso também, que evita aglomeração, e que, infelizmente, junto com essa, nós também vamos ter que, por um tempo, parar, é a questão das mulheres de peito, que onde as carretas vão a uma determinada cidade, criam filas para fazer o exame, enfim, aglomeração em torno deste recurso. Então, por um tempo, nós vamos ter que, infelizmente, deixar de fazer alguns serviços que normalmente a Secretaria faz.
Obrigado, secretário. Bruno, obrigado pelas perguntas. Vamos agora à Rádio Jovem Pan, o jornalista Leonardo Martins. Leonardo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos os secretários. Governador, minha pergunta é no âmbito da segurança pública, né? Eu gostaria de saber como o governo encara a crise do coronavírus, enfim, nas forças policiais. Eu conversei com alguns oficiais nos últimos dias, embora não tenha nada oficial. Eles se dizem preparados caso tenha que ter alguma medida de contingência de pessoas que não saiam, que não respeitem o isolamento. Eu queria saber como a segurança pública encara a crise do coronavírus, qual a preocupação disso também no sistema prisional, né? Porque a interrupção de visitas, algumas medidas que deveriam ser tomadas, enfim, eu queria que o senhor comentasse esses dois aspectos. Obrigado. Leonardo, obrigado pela pergunta. Sim, está sob controle, tanto a segurança pública, no âmbito da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros, e também no sistema prisional. O sistema prisional, a orientação dada ao secretário Coronel Nivaldo Restivo, é examinar com o sistema prisional se haverá ou não necessidade de restrição de visitas. Esta análise está sendo feita e poderá ser anunciada. Neste momento, não há restrições, quero deixar claro, mas essa análise está sendo feita pela equipe do Coronel Nivaldo. Se houver risco, não hesitaremos em tomar essa medida, mas no momento não estamos anunciando. Segurança pública, mobilização total, cancelamos férias, licenças e toda a estrutura da Polícia Militar, Polícia Civil, a inteligência da Polícia, assim como o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, estão mobilizados, preparados e bem orientados através dos seus comandos a atender às necessidades da população e ao comando, se necessário for, para medidas mais rigorosas que vierem a ser necessárias e aplicáveis às ruas e às atividades em todo o estado de São Paulo. Próximo veículo é... Bom, daqui a pouquinho nós voltamos com a coletiva do governador, que ele falava da suspensão aí de cirurgias eletivas, home office. Desde ontem à noite eles já estão sendo divulgadas essas medidas restritivas, fechamento também de parques, de bibliotecas, de museus, enfim, o que depende aí do Estado que possa levar à aglomeração aí de pessoas. Agora, eu estou aqui conversando com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, que também está tomando medidas em relação ao home office e cirurgias eletivas da prefeitura. Perfeito, Denise. As cirurgias eletivas estão mantidas durante esta semana, então todos os pacientes que estão agendados para fazer as cirurgias, nós vamos fazer esta semana e suspendemos a partir da próxima semana, exatamente para ter os leitos, em especial de UTI, disponibilizado para eventuais pessoas que precisam contaminadas pelo coronavírus. O home office nós também, a partir de amanhã, para funcionários com exceção da saúde e da segurança pública, que tenham mais de 60 anos, nós iremos autorizar eles fazerem os trabalhos em suas residências e mais do que isso, nós determinamos aos secretários plantão. Então, para não ter concentração de pessoas nas repartições públicas, nós teremos plantões alternados, evitando que muitas pessoas permaneçam no mesmo ambiente e também para colaborar com o transporte coletivo. Agora atrapalha bastante o funcionamento da máquina pública, mas não tem a menor à população, dúvida. Tem algumas coisas que podem ser até urgentes, né, documentos e tudo mais. É inegável que vai retardar o processo em alvarás, em fiscalizações, porque nós entendemos claramente, se nós queremos evitar uma tragédia no Brasil, a melhor forma é a desmobilização agora. Sim, com certeza. Tanto que eu fiz este chamado para a educação, 66%, mais da metade dos alunos já não foram. Na rede privada não é diferente, no ensino superior também não é diferente. E tomamos, Denise, algumas medidas que eu considero importantes. As nossas unidades de saúde, pronto-socorro, UPA e UBS, ao chegar um paciente resfriado, imediatamente já é colocado uma máscara nele de proteção, a higienização de mãos e colocamos em um local separado para que ele não permaneça com outros que estão aguardando o atendimento. Uma mãe gestante pode estar numa unidade, então nós já estamos fazendo esta separação. O Parque Estoril, que é um parque grande da nossa cidade, também estará fechado a partir de amanhã e eu peço à população que possa continuar acompanhando os informes. Não dá para a gente ter todas as medidas decididas porque nós estamos monitorando o acompanhamento. O que eu espero é que cada um faça a sua parte, a população, mas que o presidente Jair Bolsonaro assuma a sua responsabilidade como presidente e passe a partir de agora ser o grande responsável pelo gerenciamento desta crise. Perfeito, conversamos aqui com o prefeito Orlando Morando, de São Bernardo do Campo, do ABC Paulista. Prefeito, muito obrigada. Eu que agradeço, Denise. Aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês na cobertura desta
triste momento que passa o Brasil com o coronavírus. É isso, muito obrigada, prefeito.